Pastor Josué, hoje nós estamos aqui para tratar um assunto extremamente importante, né? Haja visto que nós estamos vivendo momentos difíceis, não só no Brasil, como no mundo. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida por conta da doença, né? Da doença pandêmica. Tivemos recentemente a perca do irmão Lázaro, que foi matérias em diversos portais, em diversos canais, e isso trouxe um abalo para o Brasil, para as nações. E recentemente nós tivemos essa profecia, né? A profecia do pastor Ezequias, se eu não me engano o nome dele. Ezequias, né? O nome dele, Ezequias Silva. Ele é pastor e ultimamente tem trazido algumas profecias. Nós vemos aí alguns canais, inclusive canais grandes aqui no YouTube, outros portais propagando as suas profecias. E nós vamos analisar essa profecia usando a Bíblia, claro, né? Vamos pontuar algumas coisas e aí você vai, então, ter o discernimento. Dia 30 de março. Poucos dias. Olha, já é dia 22, então faltam apenas 8 dias para esse acontecimento. Nós vamos vir agora e nós vamos pontuar biblicamente o que está certo e o que não está certo. Nós vimos há uma semana atrás, no dia 5 de março, ele fez uma live, pastor Ezequias, lá no Facebook dele, e entregou uma profecia que dentro de 3 a 4 semanas, Deus ele visitaria o Brasil, ele feriria o Brasil com ferro, com fogo. E nós vamos primeiro ouvir essa profecia, pastor Josué, e depois nós vamos ver essa profecia do dia 30 de março, tá ok? E nós vamos analisar as duas, é muito importante que você fique, é muito importante que você compartilhe, que você deixe o teu like é extremamente importante nesse momento, porque o teu like, ele ajuda a liberar esse vídeo. Quando a gente fala sobre Deus ou algo desse tipo, o YouTube segura, mas o teu like tem um poder de enviar esse vídeo para as demais pessoas. Então agora nós vamos ver a profecia de 3 a 4 semanas, então contando do dia que foi feita, que foi lançada a profecia, que foi no dia 5 de março, nós temos até o dia 5 de abril para o cumprimento dessa profecia, tá ok? Nós vamos ouvir primeiro, pastor Josué, e depois a gente comenta, né? Ou a gente vai ouvindo e vai comentando, pode ser também, né? Amém. E é importante também já deixar bem claro para distinguir para o povo que será 2 profecias, né? Uma é a respeito de uma mensagem que ele diz que se cumpriria entre 3 e 4 semanas, e essas 3 a 4 semanas, pelo levantamento do pastor Giovanni, se dará no dia 5 de abril. Ok? E depois, então, estaremos também ouvindo a profecia que ele diz a respeito da data específica de 30 de março. Então, nós estaremos hoje aqui discorrendo, comentando, avaliando a respeito de 2 profecias que têm datas específicas. Uma no dia 30 de março e a outra no dia 5 de abril. Ok, vamos então para a primeira profecia, que foi lançada, foi gravada em uma live no dia 5 de março, na página da igreja do pastor Ezequias. Vamos ouvir. Está conosco. Prepare, igreja. Erraramanto, limodai, erracebre, ai decai. Preparai, show e derraço e decanta, porque vou eu neste derraço e decanta, nesses prazos de 3 a 4 semanas, lamancho e de resto e decanta, ferirei a terra com ferro, ferro e fogo, derraço e decanta, lamancho e de resto e decai, mas também sararei, depois deste tempo, derramandará racebre aí decanto, e vou começar pelos grandes, e terminar nos menores, lamande restebia, e digo para a terra, decacho e decanta, que vou eu fazer na rasto e decanta, os poderosos Nabucodonosor descer, lamancho e decoma decanta, lamanda raço e decoma decai,
e digo para vós, terraço e de comando canta, que vou eu cumprir com o que eu prometi. Terra, de resto e de canta, um apagão sobre a terra acontecerá por esses dias. Lamanchou e de canto, aonde a terra escurecerá, terraço e de canta, a água, terraço e de comando canta, será contaminada. Laichou e de canta, digo para vós, terraço e de canta, a escuridão que está para vir, terraço e de canta, as iluminação humana, não vai resolver. Ei, calamanchou e de comando cai, vou eu tocar no espaço e vou eu mexer no ar. Terraço e de comando canta, e digo para vós que coisas terríveis acontecerão, mas digo que será na raça e de canta, para que a terra saiba que existe um Deus, que sou eu, Deus da terra, sou eu, Deus do sol, sou eu, Deus do mar, sou eu, Deus do vento, sou eu, Criador. Terraço e de canta, que sou eu que mando em cima de todos e tudo. Derramante e de comando canta, e não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Os espíritos vão tremer, a terra vai chorar, os guias vão correr, e o meu nome vai ser glorificado, porque vou eu mostrar que eu sou mais, e sou poderoso do que qualquer todos, do que qualquer um, e do que qualquer todos que pensa que é, que faz e acontece. A terra vai ajoelhar, todo joelho vai prostrar, e vou mostrar que eu sou Deus. Vou mexer no tempo, e a terra vai para o joelho. Vou mexer no sol, a terra vai para o joelho. Vou mexer na água, a terra vai para o joelho. Vou mexer, vou escurecer, e a terra vai para o joelho. Dai de calamandarabachebia. Muitos vão gritar as ruas e desejar o dia da morte. Terra sébria. Muitos vão gritar rua e vai desejar o dia de não ter nascido. Remende calamanchou e decai. Mas digo para a terra, terra, decachou e decai. Para os meus, chora e canta, porque vou eu trazer um refrigério. Vou eu enviar o anjo da raça e decanta. Vou eu enviar o anjo que protegerá a casa e janelas da raça e decanta, do que está para acontecer pior do que tudo o que aconteceu. E digo para os que vão criticar, vão duvidar, vão blasfemar contra o meu espírito, vou eu tocar na garganta e na língua com câncer. Lamancham e decai, vou eu apodrecer a carne deles. Daí terraço e decanta, e muitos saberão e serão e verão que eu sou Deus. Derraço e decoma decai, terra decoma decai, vou eu mexer na água, vou eu mexer no mar, vou eu soprar o centro do mar, e as montanhas não vão suportar. Terraço e decanto, e digo que um grande tsunami tomará conta do Brasil. Dá isto e decoma decai, e digo que as praias, beiras marinhas sumirão. Terraço e decanta, eu sou Deus que toca em tudo, sou eu que estou no controle de tudo, porque os meus estão temendo. Serra, manto e decai. Não conhece vosso Deus a quem serve e não sabe que eu sou justiça? Decai. Remanchou e decoma decai. Terra e decoma decai. E vou eu ainda tirar a capa de muitos, vou eu fazer muitos descer a sepultura, vou eu ainda tirar muitos. Com tudo que está acontecendo, muitos ainda estão brincando nos meus altares. Com tudo que está acontecendo, muitos ainda estão explorando a minha noiva. Digo para a terra que vou eu limpar o véu da noiva do cordeiro. Vou eu tirar ainda muitos. É só o começo. Eu ainda vou fazer descer cantores, pregadores que estão ainda explorando a minha noiva e a minha casa. Ei, Ramanda Racébria, digo para vós que este novo toque desta maldição vai ser para tratar com aqueles que exploraram a minha noiva. Lamancham e decoma decai, e vou eu deste terraço e decanta entrar em ação. Decancham e decai, digo para os que têm orado, jejuado, buscado, para os humildes de espírito e de coração, vou eu guardar as vossas casas, vou eu proteger os vossos filhos, vou eu proteger as vossas famílias. Vou eu entrar neste derrasto e decai, mas digo derrasto e decoma decanta, sou eu,
que vou entrar em alguns estados, na mancha e vou eu tirá-lo na rastébia. Vou eu permitir que esta nova praga toque em 3 governadores, e os 3 descerão à sepultura. Na mancha e digo para Narrasto e Decomandecanta, vou eu fazer a limpeza em algumas cidades, no meio dos prefeitos, de vereadores que estão lutando contra o meu reino, contra a minha casa, contra a minha noiva, e vou eu fazer os poderes humanos descer. Digo para Narrasto e Decomandecai que chegará o tempo que chegou o tempo da limpeza, chegou o tempo do ai, chegou o tempo do grito, chegou o tempo de gemer, chegou o tempo de saber que tem um soberano e um poderoso que está no controle de tudo. Terra, Decomandecai, ouve a minha voz, porque grandes coisas, terra, Decomandecanta, vou eu fazer. Ai, Decalamandur de face, vou eu jogar alguns templos no chão, vou derrubá-lo com as minhas mãos, derraço e decanta, e muitos que estarão dentro descerão à sepultura, porque estão vivendo vida de maldição e não de bênção. Derraço e decai. Ah, homens corruptos, amantes desse mesmo, que estão explorando os meus, vou eu tratá-lo, vou eu fazer descer à sepultura. E este ano vai ser o ano da surpresa, este ano vai ser o ano do grito, este ano vai ser o ano da perca, mais do que os outros anos. Este ano vai ser o ano do gemido. E digo para Narraçu e decanta, para aqueles que não temem, para aqueles que brincam, preparam, porque as minhas mãos com a espada já está virada em voz. E digo Narraçu e decanta, porque quem brincar comigo vou eu fulminá-lo. Mas o meu tempo chegou, o meu tempo de tratar chegou. Vou trazer uma nova unção sobre a terra depois desta ventania. Vou trazer um novo tempo de prosperidade sobre a terra depois deste vendaval. Vou enriquecer quem não tinha, vou levantar quem perdeu, vou enriquecer quem nunca teve. Vou fazer o grande descer e vou colocar o pequeno no lugar do grande. Vou reverter tudo e vou mostrar que eu sou Deus que faço subir e sou Deus que faço descer. Derramando e decomandecando. Até aqui a profecia, né? Termina aí essa profecia. E é muito forte, né, pastor Josué? Exatamente, pastor Giovanni. E o peso dessa profecia está justamente no primeiro fator que eu gostaria de estar avaliando aqui, que é com respeito à data, porque Deus não pode gerar confusão. Primeira coisa que deixamos claro aqui é o seguinte, né? Temos o direito, embasado na palavra, de julgar e avaliar uma mensagem profética. Isso não é murmurar, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo, é o direito de todo servo de Deus. Posto isso, ele passa aí uma data, um período entre 3 e 4 semanas. O começo da profecia é esse, entre 3 e 4 semanas. E aí depois vem todos esses relatos. Então, é um peso enorme, porque subentende que todos esses acontecimentos se dará nesse período, né, pastor Giovanni? Pelo menos foi o que eu entendi até agora. Sim, se a gente olhar aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 20... 21 e 22, diz assim, olha, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, né? E abstei-vos de toda aparência do mal. Então, o texto está falando de profecias para a gente examinar, né? Ou seja, a gente tem o direito, sim, de examinar, de julgar essa profecia, como diz em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir e nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele que profetiza. Não tenha temor dele. Agora, diante desses versículos, primeiro eu preciso expor isso. Eu não estou aqui falando que não é uma profecia de Deus,
ou que não é uma profecia, que é uma profecia ou que não é uma profecia que vem de Deus. Estamos aqui analisando diante das palavras proferidas. Primeiro, ele começa dizendo de 3 a 4 semanas. De 3 a 4 semanas já não me soa muito legal, pastor Josué, porque Deus, quando ele vem, quando ele vai marcar uma data, como a segunda profecia que nós vamos ouvir agora, ele falou dia 30 de março. Ele datou uma data, um dia e até horário, né? Durante a madrugada. Agora, já nessa, me ficou meio confuso a data que foi marcada. Ficou meio confuso, de 3 a 4 semanas. Mas tudo bem. Aí passa isso, né? Dia 5 de março, como se eu vou entrar aqui no perfil do Facebook dele para vocês verem já. Vocês vão ver a data ali. No dia 5 de março, ele liberou essa palavra, essa profecia. Inclusive, uma das características da pregação do pastor Ezequias, que eu estive olhando em alguns de seus vídeos, e todos eles, se vocês entrarem lá depois para vocês verem, todos eles, ele sempre produz, eu acho que faz parte da maneira dele pregar, cada um tem uma maneira de pregar, né, pastor Josué? Acho que faz parte da maneira dele pregar, da linguagem, da mensagem dele, é sempre assim, no meio da mensagem, sempre tem contextos ameaçadores, entendeu? Porque Deus, se alguém comentar alguma coisa ruim no vídeo dele, ele fala, Deus vai te visitar com a variante do coronavírus, da pandemia, e assim sucessivamente. E durante essa profecia, eu vi muito sobre isso. Ele falando muito também sobre matar, sobre quem duvidar vai ter um câncer de língua, vai morrer comido de bicho. Você ouviu ele falando isso na profecia, né? E isso também é algo que eu deixei anotado aqui, que me chamou a atenção. E também me chamou a atenção a escuridão, que há muito tempo eu ouço isso e diz que nesse prazo aconteceria essa escuridão, muito em breve aconteceria essa escuridão, que a lanterna do homem, a luz que o homem produz, não seria suficiente para iluminar, para derrubar aquela escuridão, como aconteceu lá no Egito. E para mim passar para o pastor Josué comentar essas observações que eu estou fazendo, eu também vi ele falando sobre os governadores, se eu não me engano são 4, que vão morrer, que vão descer. É 4? 3. 3 governadores que vão descer à sepultura. Isso foi muito claro, não tem como dizer que não foi dito isso. E está terminando o prazo, hoje é dia 22, até o dia 5 de abril de 2021, nós temos que ver essas coisas acontecendo, nós temos que ver esses 3 governadores descendo à sepultura, nós temos que ver a escuridão, e tem muita gente no YouTube falando contra essa profecia. Nós não estamos falando contra, nós estamos analisando a profecia, tá? Nós estamos analisando a profecia. Tem muita gente falando contra. Nós temos que ver também esses youtubers que estão falando contra ter o câncer de língua e morrer aí comido por esse câncer. Porque se isso não acontecer, aí vai se cumprir Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder, então assim essa palavra não foi o Senhor que falou. Não tenha medo dele, tá? E essa profecia trouxe muito medo sobre as pessoas, porque nem todo mundo tem um psicológico firmado para receber uma palavra como essa e ficar bem. Tem gente que fica depressivo. Eu me lembro que a profetisa aqui do YouTube, teve gente que já pensou até em se matar. Eu já vi testemunhos de pessoas que pensou até em se matar por conta das profecias que ela lançava aqui nessa plataforma. Não estou comparando o pastor Ezequias com essa menina, né? Pelo amor de Deus. Mas estou somente citando um exemplo, que profecias desse tipo pode sim trazer depressão, medo, né? E não é porque essas pessoas sentem medo que elas não estão preparadas para ir para o céu, não servem a Deus, é porque nem todo mundo é igual. Se nós formos olhar lá na passagem de João, no capítulo 11, que fala sobre a história de Jesus e a família de Lázaro, o texto diz que Jesus amava cada um de forma individual. O texto diz que Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria. Então, não diz que ele amava os 3 de forma unânime, porque cada um dos 3 tinha uma característica, tinha uma maneira de ser, tinha um modo de ser. Mas Jesus amava eles da mesma forma. Agora,
nós vemos que muitas pessoas, eu recebi muitas mensagens no direct do Instagram, pastor José, eu não consegui responder. Tantas mensagens das pessoas me dizendo, pastor, vê lá, pastor, olha lá o que está acontecendo, dia 30 de março, eu vou morrer. Então, nós estamos trazendo isso aqui, daqui a pouco nós vamos colocar a segunda profecia, que eu achei um ponto muito importante da gente comentar sobre o Cavaleiro Amarelo, e nós vamos comentar aqui. Eu quero passar para o pastor Josué, para ele fazer um comentário em cima dessas observações que eu coloquei, que eu pontuei, que é de 3 a 4 semanas, é o câncer na língua, os governadores, né, que vão descer, os prefeitos que vão ser tirados do poder e a escuridão que vai vir. E se o senhor pontuou mais alguma coisa, fique à vontade para falar, pastor. Amém. Então, como já foi dito, né, é algo de grande responsabilidade pelo fato de estabelecer datas de uma maneira muito categórica. E a questão é o seguinte, né? Se tem comentado a respeito de um apagão digital que pode trazer problemas de eletricidade, parar metrôs, ônibus, aviões e coisas do gênero. Mas uma coisa que ele deixa bem claro também nessa profecia é de uma interferência na natureza, porque ele deixa bem claro que o apagão, a escuridão que vai acontecer, não é que vai acontecer um blackout. Ele reforça depois que o sol será tocado, né? Então, é um negócio também fortíssimo. Eu frisei muito isso nessa mensagem dele. Não é questão de blackout, não é questão de energia elétrica. Ele diz que o sol vai ser tocado e será uma escuridão tal que a energia elétrica do ser humano não poderá fazer nada. Então, é uma grande responsabilidade, é um grande peso, uma mensagem como esta. Depois, como o pastor já frisou também, a questão, né, de dar 3 governadores que irão morrer também no espaço de um mês aí, né? 3 governadores que descerão à sepultura. O outro aspecto também que é complicadíssimo, né, é o fato de você lançar uma mensagem e depois lançar uma ameaça, né? Porque a realidade é esta, né? Que o que vem de Deus, eu não preciso forçar a barra e nem fazer uma ameaça para que não haja uma avaliação. Porque uma pessoa menos avisada, ao ouvir isso, aquele que falar mal, aquele que não aceitar, vai pegar um câncer na boca, um câncer na língua. Uma pessoa que não tem uma estrutura psicológica, espiritual e uma capacidade de conhecimento básica da Bíblia, ele pode também entrar aí num pânico total e muitas vezes entrar numa crise aí de só de pensar que pode ser, que pode que não ser, ele já acha que já pode pegar esse câncer, né? Tem pessoa que ele fica nessa situação, pastor Giovanni. Ele fala, ai meu Deus, passou pela minha cabeça que isso pode ser mentira. Ai, passou pela minha cabeça que isso não é verdade. Será que eu já peguei o câncer? Então, aos irmãos que estão nos ouvindo, nós estamos aqui também para trazer essa tranquilidade para vocês. Não se preocupe com essa coisa de falar assim, mas calma aí, se eu avaliar isso, se eu questionar isso ou questionar aquilo, eu posso pegar esse câncer? Não vai pegar câncer. Fica em paz, como nós já falamos no começo desse vídeo. Nós temos o direito de fazer a avaliação daquilo que nos foi passado de maneira verbalizada. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? E também, um outro aspecto para concluir aqui a minha linha de raciocínio, né? É muito sério quando você coloca essa situação de mortes de pessoas, né? Nós vimos uma outra pessoa aí que, há um tempo atrás, falou da morte do presidente e o peso que isso tem. Então, mais uma vez, aqui, eu só quero deixar bem claro que não estamos julgando o pastor Ezequias, estamos julgando a mensagem que ele entregou e temos bases bíblicas para poder fazer isso e também, como o pastor Giovanni falou, para trazer uma certa tranquilidade a todos vocês que estão ouvindo e dizer para vocês, vocês podem sim avaliar, vocês podem sim
questionar, por que isso, por que aquilo, mas como é que é isso, como é que é aquilo? Tem o direito sim, você não é obrigado a ouvir uma coisa aqui que o pastor Josué, o pastor Giovanni está falando, e falar assim, não posso nem pensar, não posso nem questionar, porque são dois homens de Deus, você pode questionar sim. O que a gente falar aqui, você vai questionar à luz da Bíblia, à luz da palavra. Então, primeira coisa é, fique tranquilo, não entre em pânico. Você tem direito de avaliar, sim. Você tem direito de questionar algumas coisas que você não entendeu, sim. Tenha paz no teu coração. É muito importante isso que o senhor falou, porque a pessoa ouve a profecia e fala, não acredito nisso aí. De repente ele fala assim, e quem não acreditar vai adquirir um câncer na língua. A pessoa, se ela não tiver uma mente firmada, psicológico forte para ouvir isso, ela fala, ai meu Deus do céu, e agora eu vou pegar um câncer? Mas a palavra nos diz que nós temos o direito, que nós podemos julgar a profecia. Então, pode ser uma incoerência. Vamos para a segunda profecia, pastor Josué? Amém. Vamos para a segunda profecia. Você quer pontuar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Eu creio também que a nossa proposta aqui, como eu já frisei bem, o pastor Giovanni, é trazer essa certa tranquilidade para as pessoas e deixar bem claro para eles, qualquer coisa que você ouvir aqui na internet, seja profecia, seja revelação, ou na internet, ou na igreja, ou num culto, ou numa vigília, fica tranquilo, meu irmão, você tem direito bíblico, com base na Bíblia, de avaliar, sim, você pode avaliar, e não é por avaliar, e não é por duvidar, não é por questionar que você está blasfemando contra o Espírito Santo, ou que você está pecando contra o ungido do Senhor, é direito seu. E a primeira coisa que nós estamos aqui, que fizemos questão de abrir essa live, é para levar um pouco de paz e tranquilidade para você que estava já se sentindo ameaçado por conta disso. E o que o pastor Giovanni disse é bem claro, né? Nós temos aí os dias que vão se cumprir até o dia 5 de abril para acontecer essas coisas. Não acontecendo, fica estreito, né? Depois, no final, eu quero falar algumas coisas que eu achei aqui no YouTube a respeito do pastor Ezequias. Não vou colocar aqui, porque o objetivo dessa live não é denegrir a imagem de ninguém, mas que eu achei algumas coisas aqui, depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, bora para a segunda profecia, a profecia do dia 30 de março, que está aterrorizando as pessoas. Vamos lá. Vamos avançar. E Deus falou comigo, ontem aqui, Deus falou comigo na live daí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo. Porque o diabo quer ceifar vidas, o diabo quer tirar vidas. E Deus alerta e o povo obedece. E o povo vive porque obedece a voz de Deus. E Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março entrar em casa, jejuar dia 30 de março o dia. O dia 29 jejua, vai ter o tijolo no dia 29, jejua dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte e vai andar nas ruas. Deus falou comigo, vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Vocês vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar, o espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30, invita mercados, invita ruas. Que é isso, pastor, está colocando pavor no povo? Eu estou alertando o povo de Deus, para que a morte não tome conta de vocês e não mata vocês. Ei, calamante ou idecai. Tranca dentro do quarto, oram, unge a porta de vocês, a janela de vocês, porque é Deus que está mandando. Se não fosse Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo agora, as pessoas morrendo aí, igual Deus revelou. Avisa todos, manda aí para todo mundo. Avisa todo mundo, diga, ei, vamos jejuar dia 29, e dia 30 de madrugada ninguém sai, unge as portas, as casas, é Deus que está falando, está mandando, porque eu
eu vi um cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas, e eram muito rápidos. Isso é o mundo inteiro, escute. Vai passar nas televisões, vai passar nas plataformas das internet, as pessoas passando mal caindo dentro dos mercados, as pessoas passando mal caindo nas ruas. Pode aguardar, dia 30. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Muitos que estão criticando, murmurando, não vai chegar nem o dia 30, porque está desacreditando no que Deus está falando. Muitos já não estão vivos. Olha aí, mais uma vez ameaça, tá vendo? Sim. Faz parte sempre do... Vamos continuar ou para aqui? Só um minutinho, antes do senhor falar, eu queria pedir uma coisa aqui. Note só um detalhe. Nós estamos com 2.700 pessoas na live. Só temos aqui 1.300 likes. Nossa, então, poxa. Você precisa dar um like aí para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Você não tem noção do número de pessoas que está em pânico e assustado e chorando e quase tendo um infarto por conta disso. Então, em nome de Jesus, dê um like aí. Agora, na medida em que você vai dando like aí, o YouTube ele amplia a distribuição desse vídeo, dessa matéria, porque existem milhões de pessoas que precisam ser alcançados e nós não estamos aqui para causar alarmismo. Nós estamos aqui como a boca de Deus para trazer um pouco de tranquilidade embasado na palavra, não é segundo o que nós achamos. Então, em nome de Jesus, nesse instante eu peço, todos os 2.700 que estão nos ouvindo agora, está indo para 2.800, em nome de Jesus, deixa o seu like aí agora, porque na medida que você dá o like, isso aqui amplia a distribuição no YouTube, e milhões de pessoas precisam ouvir, sim, uma palavra dessa, pessoas que talvez já estão ficando doentes, com o coração acelerado, correndo o risco de ter um infarto, chorando, entrando em depressão, e nós estamos aqui nessa live, é justamente para não permitir que isso aconteça, porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro, a mensagem de profecia, ela tem 3 propósitos: edificar, exortar e consolar. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, existem milhões de pessoas que precisam ouvir essa mensagem e entender que Deus está no controle, que nada foge ao controle de Deus, que não precisa entrar em pânico, e você que está nessa live agora, você também tem essa responsabilidade. Ao clicar naquele botãozinho ali, você está ampliando o número de pessoas que serão alcançados. Eu só estou falando isso, pastor Giovanni, porque a nossa meta aqui, o nosso propósito aqui, é justamente isso, alcançar milhões de pessoas que estão... Verdade, informar, né? Informar as pessoas. Isso. Vamos continuar aqui, então. Hoje mais, porque desacreditaram e duvidaram do poder de Deus, duvidaram do Espírito Santo de Deus, e hoje já estão na sepultura, que poderia estar vivo se desse ouvido a voz de Deus. O que é que a palavra de Deus nos diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é parede, a igreja não é som, a igreja não é ar-condicionado, não. A igreja não é ventilador, não. A igreja é nós. Deus está falando, igreja. Acorda, igreja de Cristo. Vamos para a guerra, para a luta. Não é tempo de murmurar, não é tempo de criticar. Compartilha com alguém. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Milhões de pessoas estão agora, estão me mandando milhares e milhares de mensagens aqui, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, pessoas nas portas do hospital clamando. Nós vamos clamar. Esse mal não vai matar tua mãe, esse mal não vai matar teu pai, esse mal não vai matar teu filho. Igreja de Cristo, nos ajudem, vamos dar as mãos. Seja católico, seja quadrangular, seja batista, seja assembleano, seja universal, seja mundial, seja, querido, Jesus veio, seja Jesus vai voltar, seja qual for a dominação, querido, porque agora não é praca de igreja, é o povo de Deus. Vocês têm que entender que agora, querido, é aquilo que Daniel fala, aleluia, aleluia, as potestades estão nos ares, vocês têm que entender, é o céu contra o inferno contra o céu.
Aleluia. Agora não tem prata, não tem mundial, não tem universal, não tem, querido, poder de Deus, não tem Duque, não tem de Macedo, não tem Valdomiro, não tem Ezequias, não tem, querido, Samuel Ferreira, não tem Zé Wellington, não tem ninguém não. Agora é a igreja de Cristo. Acorda em nome de Jesus. Ouve o que Deus está falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o clamor do dia 29, vamos. Tem meu apoio? Tem. Estou apoiando? Tem. Eu hoje já vou. Aleluia. Mas dia 30, escute, unge a casa de vocês. Unge as janelas de vocês. Unge as portas de vocês. Unge-se a roupa de vocês. Porque você não vai sair na rua, você vai sair vestido e a tua roupa tem que estar ungida sim. Entenda isso. Ouve a voz de Deus. Teira, manaço e decai. Eu quero trazer uma palavra de Deus. Bom, agora ele ele entra numa pregação, né? Então vamos agora, termina a profecia aqui. Agora eu pontuei algumas coisas aqui, pastor Josué, como ele diz, no dia 30 de março, logo após o jejum nacional, vai acontecer um fenômeno, e nesse fenômeno, pessoas serão mortas. Pessoas na rua, no mercado, nos comércios, vão cair, vão passar mal, vão ter ali um pane e vão morrer. Essa é a palavra dita através da profecia. E ele disse assim que isso vai acontecer no mundo todo. É de uma forma global. E esse acontecimento vai ser a nível mundial a ponto de ser televisado. Vai passar na televisão, na internet, em todos os portais de comunicação. Isso é muito grave, é muito sério isso. Pessoas andando normais vão cair de repente e vão morrer, vão ser tiradas. Ele fala sobre o Cavaleiro Amarelo, que eu gostaria que a gente comentasse sobre isso, biblicamente. É o tempo do Cavaleiro Amarelo ou não é o tempo? Porque o Cavaleiro, na ordem, ele é o quarto Cavaleiro. O quarto, que será liberado, na verdade, no quarto selo. São 7 selos. Os 4 primeiros selos serão liberados os cavalos. Primeiro o branco, depois o vermelho, correto? Depois vem o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro de cor negra, né? E por último, o último cavaleiro, que será o cavaleiro de cor amarela, o cavaleiro desbotado. Então, para o último cavaleiro já ter sido lançado, os outros 3, né, também já foram. Isso aí nós vamos discutir aqui nessa live. O quarto ponto que eu marquei, que eu já até falei, que citei, que é no mundo inteiro e que vai passar nas redes de televisão. E o último ponto, que tem vários pontos, mas que eu acho mais importante, que muitas pessoas têm dúvida, a questão de ungir objetos, ungir a casa. E eu quero falar aqui no final o que eu penso sobre isso, tá bom? Pastor Josué, sobre isso que eu pontuei aqui, pessoas mortas, eu achei uma incongruência aqui nessa profecia. Eu posso falar? Pastor Josué, está me ouvindo? Pode falar, pastor. Vou citar aqui. Eu achei uma incongruência quando ele diz que para as pessoas não irem ao mercado, não irem à padaria na madrugada, né? Que esse fenômeno vai acontecer na madrugada, mas que as pessoas vão estar no mercado, na padaria, elas vão ser tiradas. Na madrugada está tudo fechado, né? Assim eu penso. Então, o que o senhor fala para mim a respeito e para todos os inscritos, novos inscritos? Você que está se inscrevendo no canal agora, seja bem-vindo. Você que não deixou o teu like ainda, deixa o teu like para liberar essa mensagem para outras pessoas. Pastor Josué, a palavra está com o senhor. Amém. Vamos lá, então. Continue dando seu like aí, que nós estamos com 3.300 pessoas quase, só tem 2.000 likes aqui, tá bom? Ajude a distribuir aqui. E como nós estamos falando, é tudo à luz da palavra de Deus. E para embasar o que vamos falar aqui agora, eu quero ler um trecho na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 6, que fala justamente a respeito desses selos, tá? E com a permissão do pastor Giovanni, enquanto estou abrindo aqui a Bíblia aqui, eu gostaria de despedir você. Nós estaremos iniciando nas próximas semanas, lá no nosso canal Josué Rasgando o Verbo, um curso de escatologia, onde estaremos ensinando de maneira detalhada sobre
um módulo de arrebatamento, o segundo módulo, grande tribulação, o terceiro módulo, juízo, milênio, e o quarto módulo, o juízo final. Então, depois que vocês puderem, se inscreve lá no nosso canal, Josué Rasgando o Verbo, e nós estaremos já divulgando a respeito desse curso, que nesse momento que nós estamos vivendo aqui, é muito importante para você, justamente para você não entrar em pânico com essas profecias. E é embasado na palavra, eu quero trazer para vocês aqui, Apocalipse capítulo 6, que o pastor Giovanni já citou aí. Vou ler do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que está sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Note só um detalhe, meus irmãos, nós vamos perceber que o pastor Giovanni já falou de uma maneira bem clara e objetiva. Existe uma sequência nas aberturas dos selos. O primeiro selo que se abre, e é Jesus quem está abrindo esses selos aí, tá? O primeiro selo que se abre dá acesso a essa dimensão, a este mundo, a um cavaleiro branco, que está num cavalo branco, e é quase que unanimidade entre os teólogos que este é o próprio anticristo. Após, então, a entrada do anticristo no cenário mundial, então nós vamos ver a abertura do segundo selo. E o segundo selo vem um cavaleiro vermelho, que simboliza a guerra, e foi-lhe dado autoridade para tirar a paz da terra. Isso nós vamos entender que é uma sequência lógica. Por quê? Porque nós entendemos que nos primeiros anos do anticristo, de fato, ele vai conseguir trazer um certo equilíbrio. De fato, ele vai conseguir trazer alguma paz, algum equilíbrio, alguma justiça. Mas na metade dos 7 anos, isso tudo vai se reverter. E eu creio que aí, então, começa o acesso desses outros cavaleiros, que é o vermelho, promovendo guerras. Após o cavaleiro vermelho, que é o segundo selo, a palavra de Deus diz que abre-se o terceiro selo. E o terceiro cavaleiro é preto, e ele simboliza a fome, né? E você vai ver também que existe uma sequência lógica, né? O que costuma acontecer geralmente após um período de guerra? É fome, é escassez de alimento. E é óbvio que nós sabemos que é quase que natural, após um período de guerra, a fome. Posto isto, nós vamos ver então que é aberto o 4º selo. E no 4º selo entra em cena um cavaleiro amarelo. E diz a palavra de Deus aqui que este cavaleiro, ele é a própria morte. Ele é a própria morte. E a palavra de Deus está dizendo aqui que ele saiu com tanto poder, com tanta autoridade, que a palavra de Deus diz aqui no verso 8 que o inferno o seguia. Olha só o peso. O inferno, ou seja, ele vai entrar nessa terra com legiões e legiões de demônios. E olha só, a palavra de Deus ainda diz no verso número 8, que ele vai usar as ferramentas que os cavaleiros anteriores a ele usou. Ele vai usar a guerra, ele vai usar a fome e vai usar
peste. E olha só, para culminar aqui com a minha fala embasado na palavra de Deus, diz o verso de número 8, pastor Giovanni, que esse cavaleiro, ele recebeu a permissão para matar 1/4. É isso mesmo que a palavra de Deus diz, para matar a 4ª parte da terra. Olha Ou só, seja, mais da metade. Se formos falar em população, pastor Giovanni, vamos supor, hoje o mundo tem em torno de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, certo? Então vamos arredondar aí para fazer uma conta simples. Vamos colocar 8 bilhões de pessoas. Vamos colocar 8 bilhões de pessoas. Sabe o que a Bíblia está dizendo, pastor Giovanni? Que só o cavaleiro amarelo, ele mata quase 2 bilhões de pessoas. Só o cavaleiro amarelo, quase 2 bilhões de pessoas, certo? Posto isso, né, é um pouco conflitante o fato dele dizer aí que viu que era o cavaleiro amarelo, porque para o cavaleiro amarelo estar aqui, como o senhor mesmo já disse, pastor Giovanni, era necessário que já estivesse o cavaleiro branco, que é o anticristo, é necessário que já estivesse o cavaleiro vermelho e o cavaleiro preto. Aí você vai dizer, mas já está acontecendo. Sim, temos guerras, mas não dessas dimensões. Temos fome, mas não nessas dimensões. Então, nós entendemos que há um conflito nessa questão de dizer que no dia 30 entra em cena o cavaleiro amarelo, porque o jeito que ele fala aí dá a entender que é mesmo, porque a Bíblia chama ele de morte. E ele está dizendo assim que vai haver mortes sinistras. A pessoa está no mercado, cai e morre. A pessoa está na farmácia, cai e morre. A pessoa está na rua, cai e morre. Então, é uma grande responsabilidade dizer que no dia 30 de março, o Cavaleiro Amarelo estará pelas ruas. E ele diz que é em escala mundial, não é regionalizada, não é localizada. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus e conhecer os estudos da escatologia. E para concluir a minha fala aqui, eu convido a todos vocês que puderem, se inscrevam lá no nosso canal e nós vamos estar passando as informações a respeito desse curso para a sua edificação em nome de Jesus. Pastor Giovanni, obrigado por essa grande oportunidade. É muito interessante isso que o senhor falou agora, acerca do cavaleiro amarelo e da sequência dos cavalos. Tudo que a gente está vivendo agora, e ele fala aqui, eu vou colocar de novo. Aqui, a igreja não é parede, a igreja não é só igreja. Deixa eu ver aqui. Escuta. Muitos que estão criticando, murmurando, não vai chegar nem o dia 30, porque está desacreditando no que Deus está falando. Muitos já não estão vivos hoje mais, porque desacreditaram e duvidaram do poder de Deus. Duvidaram do Espírito Santo de Deus e hoje já estão na sepultura, que poderia estar vivo se desse ouvido a voz de Deus. O que é que a palavra de Deus nos diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é parede, a igreja não é som, a igreja não é ar-condicionado não, a igreja não é ventilador não, a igreja é nós. Deus está falando, igreja. Tem calamanchão e decomande canta. Acorda, igreja de Cristo. Vamos para a guerra, para a luta. Não é tempo de murmurar, não é tempo de criticar. Compartilha com alguém. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Eu queria só falar aqui para o Bispo Irias, ele está aqui na live, está criticando a gente, porque a gente está falando, a gente falou no início dessa live que nós não estamos falando da pessoa do pastor Ezequias, nós estamos falando da profecia, a Bíblia nos dá direito, tá bom? De falar da profecia, é isso que nós estamos fazendo aqui, viu, Bispo? Fica tranquilo, eu sei que ele é amigo do senhor, nós não estamos o perseguindo, nós não estamos falando da pessoa dele, nós estamos falando acerca da profecia. Bom, não achei o ponto aqui que ele fala, mas ele fala do Cavaleiro Amarelo, só que a Bíblia ela dá uma sequência, né? O Cavaleiro Amarelo ele faz parte do 4º selo, sim ou não, pastor Josué? Sim, é o 4º selo, e como já foi frisado aqui, só ele recebe autoridade para matar quase 2 bilhões de pessoas. O verso 8, pode conferir aí na tua Bíblia. Só ele mata a 4ª parte da terra. Então é pesado o negócio de eu falar assim, ó, dia 30, o Cavaleiro Amarelo estará por aí. É bem pesado. Bom, e a gente tá aqui, irmãos, falando o que está escrito na palavra de Deus. A profecia é de Deus? Amém. Não é de Deus? Amém. Nós não temos nada contra o pastor Ezequias. Nós estamos falando, estamos aqui julgando a profecia como diz a Bíblia e nós vamos aguardar dia 30. Se acontecer,
foi Deus quem falou. Agora, se não acontecer, como está em Deuteronômio 18, 22, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir e nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenham medo dele. Então, nós estamos trazendo aqui algo que foi exposto publicamente em mídias sociais. Vários canais estão usando o vídeo do pastor, uns para passar a profecia, outros para julgar a profecia, e ele nos deu o direito de julgar a profecia quando ele publicou como ele publicou publicamente, ele nos deu o direito de julgar essa profecia, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje falando a respeito disso, porque muitas pessoas estão entrando em pânico, desesperadas, outras pessoas estão achando que vão morrer dia 30 de março. Nós estamos aqui dizendo para vocês, fiquem tranquilos. Agora, na questão de ungir a casa, de ungir objetos, isso é ato de fé. Isso aí é um ato profético. Jesus, ele nos ensinou a trabalhar, a fazer atos proféticos. Quando ele chegou um rapaz que era surdo e era gago, tinha dificuldade de falar e era surdo, na presença de Jesus, Jesus retirou ele da multidão e fez um ato profético com ele. Jesus retirou ele da multidão porque muitas pessoas no meio daquela multidão não iriam entender aquilo. Ele tira a saliva da boca dele e coloca na boca daquele rapaz que tinha dificuldade para falar e coloca as mãos nos ouvidos dele e fala, Efatá. Naquele mesmo momento, aquele rapaz foi curado. Isso é ato profético. Cuspir no lodo e fazer uma lama e colocar nos olhos do cego é um ato profético. Ungir a casa, ungir uma peça de roupa, consagrar um copo de água, isso também se enquadra em um ato profético. Haja visto que o lenço que Paulo carregava, ao tocar nas pessoas, as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro também curava as pessoas. Tudo isso é ato profético, é ato de fé. Então, nesse sentido, não tem problema nenhum você ungir sua casa, você ungir sua família, né? Você ungir o teu carro antes de fazer uma viagem, não tem problema nenhum, é ato profético. Se você crê assim, então Deus vai agir na sua vida através desse ato profético. Amém, pastor Josué? Amém. Eu também quero aproveitar, pastor Giovanni, e mandar um abraço para o nosso amigo, o bispo Williams. E mais uma vez, como já fizemos desde o início dessa live, né? Não estamos julgando o pastor Ezequias, segundo a palavra de Deus, estamos julgando a mensagem que foi entregue, e esta avaliação não é segundo o que achamos, é segundo a Bíblia, segundo as Escrituras. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz quando o pastor Giovanni me passou a oportunidade foi abrir a Bíblia e ler um texto para embasar os argumentos, tá? Então, em nome de Jesus, quero mandar um abração para o bispo William, meu amigo, e deixar bem claro que estamos a julgar o pastor, não estamos criticando, tá, o bispo William? É apenas uma avaliação, porque inúmeras pessoas estão entrando em pânico, né? Eu também acredito em profecias. Por misericórdia de Deus, o pastor Giovanni conhece várias profecias lá no meu canal. Pastor Giovanni, eu fui bombardeado lá no começo do ano, de 2020, quando Deus mandou avisar para o Brasil, olha, o Trump já não manda mais nada, o Trump está lá como uma marionete, o Trump já não tem mais poder nenhum nos Estados Unidos, né? Quando eu profetizei isso, todo mundo acreditava que o Trump seria reeleito, sabe? E eu fui bombardeado. Quando Deus me deu essa mensagem dizendo que os Estados Unidos, ele ia cair para segundo lugar como potência mundial e a China iria subir para o primeiro lugar no mundo, também fui bombardeado. Está tudo nessa profecia lá no meu canal, lá no monte. Eu fui bombardeado, mas eu sei que como profeta, nós temos que passar por isso, não podemos criticar. E o que aconteceu? Do jeito que Deus falou, o que ocorre é o seguinte, ninguém acreditava lá no começo do ano que o Trump perderia a eleição. E o pastor Giovanni conhece essa mensagem de profecia que eu entreguei lá no canal, né, pastor Giovanni? Conheço. Inclusive, acho que eu postei ela aqui no meu canal. Então, inclusive, naquela época lá, né, pastor Giovanni, o Trump estava requisitado, ninguém acreditava que ele perderia a eleição. E quando ninguém acreditava que ele perderia a eleição, Deus falou assim, olha, ele já não manda mais nada lá.
Ele já não tem mais poder nenhum. E ainda diz que os Estados Unidos ia cair para segundo lugar e a China ia subir para o primeiro lugar no mundo. Entendeu? E o que aconteceu foi justamente isso aí, ficou provado. E o que Deus tinha falado lá no começo de 2020, isso aconteceu. Ninguém acreditava que Trump perdeu a eleição, porque Deus já disse que ele já não tinha mais poder e influência dentro dos Estados Unidos. E que os Estados Unidos iam ficar em segundo lugar. E está. Então, é o que nós estamos falando. O que o pastor Ezequias está falando aí, é só aguardar até o dia 30. Agora, o que nós estamos falando aqui, com base na Bíblia, é que para acontecer o que ele está falando aí, no dia 30, o cavaleiro amarelo está solto, pode acontecer? Pode. Sei lá eu, Deus pode soltar o cavalo branco, Jesus pode soltar o cavalo branco num dia, o cavalo vermelho no dia seguinte, e o cavalo preto no outro dia seguinte, e o cavalo amarelo no dia seguinte. Se ele é Deus, ele tem autonomia para tudo. Se ele quiser falar assim, eu vou soltar um a cada dia, né, pastor Giovanni? Aí teria que começar no dia 26, né? No dia 26, ele solta, no dia 26 solta o cavalo branco, no dia 27 solta o cavalo vermelho, no dia 28 ou 29 solta o cavalo preto, e no dia 30 o cavalo amarelo. Teria que acontecer uma sequência dessa, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Não é o segundo que nós achamos, não é segundo que nós pensamos. E todos os irmãos que estão nos ouvindo, mais uma vez, eu quero transmitir para vocês uma mensagem de paz da parte de Deus. Você tem o direito, sim, de fazer uma avaliação. Tem pessoa, pastor Giovanni, que fica até com medo de pensar. Só de pensar, será? Ele já acha que está pecando. Ele já perde noite de sono. E não precisa perder noite de sono. Entendeu? E se tiver que acontecer tudo isso, os que são de Deus não têm que temer. A mostra do que aconteceu no Egito, quando o anjo da morte entrou à noite no Egito, quem tinha o sangue do cordeiro no umbral da sua porta, ficou tranquilo. E o sangue do cordeiro no umbral da porta simbolizava o sangue de Jesus, porque não é o sangue de cordeiro que estava protegendo, mas é um símbolo do sangue de Jesus. E hoje, todos nós temos o sangue do cordeiro não no umbral da porta, nós temos o sangue do cordeiro no nosso coração. Temos o sangue do cordeiro no umbral da porta do nosso coração. E ainda que seja liberado um anjo de morte ou um principado de morte, não temos que temer isso, porque temos no umbral da porta do nosso coração o sangue de Jesus Cristo. Temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então, não temos que temer a nada, em nome de Jesus Cristo. Pastor Josué, obrigado. Te chamei agora de última hora, você aceitou. Obrigado pelo carinho, pela amizade, tá bom? Pelos seus comentários muito bem colocados aqui, né? Biblicamente, não fugimos da palavra de Deus, não ferimos a honra nem o pastor Ezequias. Aliás, as pessoas que o conhecem dizem que ele é um homem de Deus, eu não o conheço. Então, nós estamos falando acerca da profecia, pelo amor de Deus, não nos interprete mal, eu sei que vai ter muitos comentários assim, mas não tem problema, a nossa parte a gente fez, que é orientar as pessoas acerca dessa profecia e do que está acontecendo e do que pode acontecer, tá bom? Deus abençoe o senhor, muito obrigado mais uma vez. Amém. Eu que agradeço de todo o meu coração, pastor Giovanni, e é sempre uma honra, né? Quando o senhor pede, não é um pedido, para nós é uma ordem, né? E estamos Amém. sempre... Amo a família, povo da fé. E na quarta-feira, vai ter aquela live lá? Vamos, em nome de Jesus. O senhor vai me dar essa honra? Oxe, eu que vou ser honrado. Amém. Então, já divulgamos para todos que estão aí, então. Na quarta-feira, no canal Josué Rasgando o Verbo, uma live com o pastor Giovanni. Vai ser power. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que benção. Gente, obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Pode falar, pastor. É só o horário, né? É às 8 horas, né, pastor? Dá para você? Às 20 horas, né? Isso. Então, para todos que estão aí, quarta-feira, às 20 horas, no canal Josué Rasgando o Verbo, pastor Giovanni nos edificando ali naquela live. Não, vou lá aprender com o senhor. Amém. Será uma honra, pastor. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.